e eu quero assistir com vocês aqui a fala do Derrit ao final ontem da votação à noite. Hoje nós entregamos ao país o projeto mais duro e eficaz contra o crime organizado que esta nação já viu. E digo aqui, olhando nos olhos de cada um que está assistindo, pela primeira vez na história deste país, aprovamos uma lei que permite que um líder do primeiro comando da capital cumpra 40 anos de prisão em regime fechado, em presídio federal de segurança máxima, sem visita íntima, sem progressão do regime de cumprimento de pena, sem indulto, sem anistia e sem liberdade condicional. Pela primeira vez, um criminoso do Comando Vermelho, que fecha a favela com barricadas, que atira com fuzis, que usa drones para jogar granadas contra nossos heróis da segurança pública, vai cumprir 30, 40, 50 anos de cadeia. E vai cumprir de verdade. E pela primeira vez, o filho de um faccionado e um membro de organização criminosa deixará de receber auxílio reclusão quando seu pai for preso. Auxílio este que eu defendo para a família da vítima, não para a família de quem escolheu a vida do crime. Mas o avanço não para por aí. Esse projeto traz uma inovação gigantesca que muda o jogo contra o crime organizado. Agora será possível bloquear bens, carros, imóveis, criptomoedas, dinheiro em conta, cartões de crédito e débito, PIX, tudo, ainda na fase de inquérito, antes mesmo de terminar o processo. Isso é um divisor de águas. É cortar o dinheiro do bandido no momento em que ele ainda precisa dele. É tiro certeiro no coração financeiro das organizações criminosas. É asfixia financeira real. Sem dinheiro, não tem arma. Sem arma, não tem domínio territorial. Sem domínio territorial, não tem organização criminosa ou facção comandando a vida das pessoas de bem. Todas essas previsões legais foram fruto de uma grande construção política. Utilizei, sim, dos meus 23 anos como profissional de segurança pública e 3 anos especificamente à frente da pasta da Secretaria de Segurança Pública do estado mais populoso do Brasil, para trazer para o papel toda a experiência de quem realmente vive a realidade diariamente. E neste ponto, eu quero deixar aqui registrado, desde o início eu coloquei o meu gabinete, o meu tempo, o meu trabalho à disposição do diálogo. Conversei com quase todos os líderes desta casa, de direita, de centro, de esquerda, que se dispuseram a contribuir. Conversei com delegados, com policiais militares, com promotores, com juízes, com criminalistas e especialistas reais em segurança pública. Foram dezenas e dezenas de reuniões. Desde o começo deixei claro, meu primeiro texto era um ponto de partida, nunca foi uma linha de chegada. E com humildade fui ouvindo, incorporando sugestões e consolidando o relatório ainda mais forte. O resultado é que 95% do texto aprovado hoje é exatamente igual ao meu primeiro texto. E os 5% restantes surgiram de ideias que verdadeiramente fortalecem o combate às organizações criminosas ultraviolentas e principalmente a asfixia financeira desses grupos criminosos. E aqui eu faço questão de citar algumas dessas melhorias que nós incluímos nos pareceres que sucederam primeiro, como sugestão de membros do Ministério Público de vários estados brasileiros. Criamos uma ação civil paralela ao processo criminal, que permite perseguir permanentemente o patrimônio do faccionado. Aliás, essa ação é imprescritível. Não acaba nunca. Incluímos a criação de bancos de dados regionais, estaduais, conectados ao Banco Nacional de Organizações Criminosas Ultraviolentas, para melhorar o controle e rastreamento dos criminosos. Colocamos uma causa de aumento de pena para bandidos que usam drones, georreferenciamento, contra-inteligência e equipamentos avançados, porque o crime se modernizou e nós também precisamos modernizar a legislação. Incluímos a possibilidade de perdimento imediato de bens apreendidos por órgãos como a Receita Federal, especialmente cigarro contrabandeado e mercadorias usadas para financiar facções. E destinamos os valores e bens apreendidos diretamente para os fundos estaduais, distrital de segurança pública e para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E aqui eu preciso destacar uma narrativa absolutamente mentirosa, que foi espalhada por algumas lideranças políticas de que esse projeto retiraria poder da Polícia Federal. Uma distorção da realidade friamente calculada, criada para tentar enfraquecer um trabalho que vinha sendo feito de forma técnica e com diálogo. Afirmo expressamente, o texto mantém integralmente a competência investigativa da Polícia Federal e ainda fortalece mecanismos de investigação. Nada, absolutamente nada foi retirado da Polícia Federal. Aliás, no meu texto que foi aprovado hoje, a única menção feita à Polícia Federal é para dizer que
quando a Polícia Federal participar das operações, bens apreendidos de facções serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Afinal, o dinheiro do crime tem que financiar a derrota do crime. E quem disser o contrário está distorcendo o texto de propósito. Está fazendo política em cima de um tema que deveria ser de Estado e não de partidos políticos. Muito bem, olha aqui, ó. Bom, vocês viram aí as principais medidas. Nós temos, além da pena, nós temos fim de visita íntima para esses criminosos, fim do auxílio reclusão para a família. Tudo isso é muito importante, tá? A questão da saidinha, tá? Então, assim, recomendo só aqui ao Derrit uma questão de comunicação, né? Menos eu, mais nós, Derrit, tá? Porque esse teu relatório aí já teve um problema de diálogo, né, anterior com o corpo político, né, e técnico da Câmara dos Deputados. Então, é sempre bom a gente pensar a política como um projeto coletivo, tá? E não individual. Eu sou um defensor disso aqui, porque eu acho que a gente precisa ressaltar isso. A gente precisa entender que político, a liderança política, ela não nos serve se ela não servir de ponte para a gente chegar onde a gente quer, tá? Muitas vezes o político é colocado como alguém que o povo deve seguir, mas ele deve ser uma ponte para que o povo chegue aonde quer. Que fique muito claro. Parabéns aos 370 deputados que aprovaram esse projeto, que é a primeira vitória, vamos dizer assim, legislativa de porte, né, que realmente com grande impacto numa legislação que ela vem sendo relativizada ao longo das últimas décadas por essa agenda woke, criminosa, esquerdista, e que ela ganha o auxílio luxuoso de um judiciário que vem sendo permeado por um pensamento woke esquerdista criminoso, que tende a relativizar o crime, a transformar o criminoso em vítima. A gente nunca pode esquecer das vítimas do crime. As pessoas que perdem suas vidas, que perdem seus entes queridos. O crime ceifa futuros, drena a riqueza da nação. Pessoas que, jovens, crianças, adolescentes, pessoas que amanhã podem se tornar grandes profissionais nas suas áreas e gerar riqueza para a nação, elas são mortas por causa dessa vagabundagem. Então não, é tolerância zero. E é preciso mudar a mentalidade dos juízes do Brasil. É preciso impedir, blindar da infiltração ideológica no Ministério Público, na Polícia Federal. Por isso é uma guerra cultural. Júlia Lucy. Perfeito, Cláudio. Eu estou, inclusive, sintetizando aqui... Eu olho para essa, né? Não. Eu, inclusive, estou sintetizando o nome dos deputados que votaram contra. Não foi apenas PT e PCdoB, não, nem PSOL. Teve gente do Podemos, teve gente da Rede que também votou contra. E eu acho que esses deputados precisam vir a público. Primeiro, eles precisam ser conhecidos, né? Eles precisam prestar uma satisfação para a base eleitoral deles do porquê eles são contra, por exemplo, os bens apreendidos dentro de uma operação policial, os bens vinculados às organizações criminosas, eles não devem ser automaticamente perdidos e encaminhados para o Estado que organizou a ação. O deputado precisa explicar qual o problema dessa determinação. Assim como ele também precisa explicar por que ele é contra que o criminoso condenado permaneça na prisão até o fim completo da pena que foi determinada. Ele também precisa explicar porque ele é contra o aumento da pena. Porque os possíveis problemas que tinham sido levantados no projeto, no parecer apresentado pelo deputado Derrit, eles foram saneados. Como, por exemplo, ter mudado a competência da Polícia Federal. Não aconteceu nada disso no projeto. Então, por que mesmo assim o PT, por completo, votou contra esse projeto? Fica claro de que lado que o PT está. E se a população brasileira, diante de uma prova como essa, ainda tem condições de votar em candidatos do PT, então a população está assinando embaixo que quer viver num narco-estado. Porque é para isso que nós estamos caminhando. Em algumas partes do território brasileiro já é narco-estado. O crime já dominou por completo.
Se a gente não agir absolutamente agora, e esse projeto é um passo extremamente importante, aí, gente, já era, a gente não consegue retomar mais o domínio do Estado brasileiro. E aí, se já fica difícil para a gente sair de casa, vai se tornar impeditivo. Se hoje, em diversas comunidades, as pessoas já não têm liberdade de escolherem quem vai prover o serviço de internet para elas, o serviço de gás para elas, o serviço de telefonia para elas, isso aí vai ser impossível de recuperar. Agora, é importante, Cláudia, essa lembrança que você trouxe. A gente não pode perder de vista de que não houve a equiparação do crime organizado com o narcoterrorismo. Não houve. O deputado Derrite, ele fez uma escolha política para conseguir agregar mais parlamentares. A votação foi expressiva, foi 370 votos a favor. Então, é um sinal de força política do deputado Derrite, que talvez é um candidato ao governo de Senado. No caso do governador Tarcísio, não concorrer à reeleição. Então, é uma demonstração de força importante. É como se ele tivesse mostrado na aprovação desse projeto que ele já conta, por exemplo, com o apoio do União Brasil, com o apoio do PP, com o apoio do PSD, com o apoio do Republicanos, que inclusive ele é do Republicanos, com o apoio do PL. Então é muito bom, é um sinal muito forte de força política do Derrite. E foi rápido. Ele conseguiu construir isso rápido. E mesmo mesmo tendo apresentado 5 versões, ele conseguiu emplacar o texto. Então, politicamente falando, o Derrite sai extremamente fortalecido dessa votação. E agora vamos ver se o Senado acompanha e apoia majoritariamente também. Mas que é importante saber quem votou contra e quem quiser saber, vai lá no meu feed que eu vou colocar um vídeo específico sobre isso. Olha aqui, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente tem, inclusive, uma nota técnica. Já prepara aí, Ítalo. Nós vamos disponibilizá-la para vocês. Aqui a gente entrega a documentação para que vocês possam tê-la, porque tudo que nós estamos tratando aqui, tudo que tem a ver com a sociedade, tudo que é política pública, precisa ser acessível ao cidadão. Por isso que eu sou absolutamente contra qualquer sigilo, inclusive sigilo de cartão de corporativo, sigilo de votação para o Senado, sigilo de votação para a sabatina. Isso tem que acabar, tá? Isso aí tem que acabar com o sigilo. Sigilo nenhum do público é justificável, a menos aqueles que possam colocar em risco a segurança nacional, tá? O resto tem que estar à disposição do público, para que o público faça o seu escrutínio. Infelizmente, hoje nós vivemos um momento de secretismos, né? Inclusive um presidente mentiroso que na sua campanha eleitoral em 2022 disse que ia acabar com sigilos de cartão, de não sei o quê, e só fez pior, só aumentou os sigilos. Hoje tem sigilo de 100 anos, para qualquer coisinha. Os gastos da Janja ninguém sabe. As viagens do Lula com ela ninguém conhece, além daquilo que se sabe publicamente, mas a gente não tem acesso a detalhes. Esse cartão corporativo virou uma farra. É óbvio que tem treta aí, é óbvio que tem ilegalidade. Então a gente tem que parar com esse negócio de secretismo e também começar a fazer política a portas abertas, gabinetes abertos. Eu sou a favor de botar uma câmera 24 horas, igual o BBB, dentro do gabinete, para que cada um possa entrar, qualquer cidadão possa entrar no gabinete virtualmente, saber das agendas, quem está sendo recebido, acabar com essa conversa fiada de portas fechadas. Eu sou radical em algumas coisas. Sou muito, vamos dizer assim, tranquilo em relação às outras. Gosto do diálogo, mas eu acho que algumas medidas, infelizmente, hoje, elas precisam sair da caixinha, elas precisam ser um pouco mais inovadoras, criativas, elas precisam mexer com o status quo, senão elas não têm o efeito necessário. Por isso que, dentro desse debate, a despeito da aprovação do PL antifacção, nós precisamos que a Câmara se dedique ao PL que equipara facções a organizações terroristas. É preciso, sim, ter inovação e criatividade e ousadia para combater quem está do outro lado.
que não faz nada by the book, são criminosos que se utilizam de toda a sua força econômica para comprar autoridade, para fazer o diabo, para comprar equipamento de última geração. Então, se você que está aqui do lado de cá, que precisa fazer by the book, que precisa ter toda a institucionalidade, né, ao seu lado para cumprir, para aplicar a violência estatal. Se você não faz isso com o mínimo de criatividade ou ousadia, quer dizer, se você não é capaz de criar uma legislação que permita a atuação contundente das forças públicas contra esses bárbaros, nada se resolve. É enxugar gelo. Ari Alcântara, sua opinião sobre o PL aprovado ontem? Minha opinião é fantástica. Principalmente dentro daquilo que você colocou. A sua opinião é fantástica minha opinião, ou o PL é fantástico? O PL é fantástico. Porque eu também poderia dizer que a minha opinião é fantástica. Não. Foi muito Ari, bom, foi muito bom. Adorei. Não, mas a sua opinião é fantástica. A sua opinião é fantástica. Sempre Mas foi. deixa que a gente, o chat, fale. Mas eu vou... Mas eu vou voltar ao tema que eu tenho, porque o Cláudio começou falando sobre a questão do Derrite, que dizia que o meu projeto, não é dele o projeto. Ele foi chamado para relatar esse projeto. Ele estava na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele foi chamado para relatar um projeto que é anseio de toda uma sociedade que vê emergir no seu dia a dia a violência, o crime, a disruptura do Estado, que é resultado de um processo político mais amplo, que é um processo político da plutocracia, do patrimonialismo, da ação exagerada do Estado, do domínio totalitário de determinadas funções que cada vez mais vão exacerbando e viabilizando o crime. O crime é resultado. O crime é resultado da ação do Estado. O crime ele não brota, ele não nasce. Quanto mais tributo, quanto mais intervenção, quanto mais regulação, mais crime. Essa é uma constante do mundo inteiro. Então, nós começamos por esse projeto a tratar de um problema que está emergindo. E o Congresso respondeu perfeitamente. Inclusive, o Congresso assumiu uma posição que ele já vem se demonstrando há algum tempo. Uma posição mais liberal. Uma posição mais anti o socialismo ditado totalitário da centralização. Este projeto, por exemplo, ao não centralizar a questão policial como estava antes delineada, é um grande caminho. A derrota do governo, a derrota do Lula, foi talvez o maior emblema dessa questão. E nisso ganharam todos. Então, nós fizemos. Inclusive, eu sou testemunha do que o Cláudio particularmente tem feito nesse programa. Há quanto tempo ele traz esse assunto à baila? Quantos deputados ele trouxe aqui para entrevistar? Quantas opiniões foram recebidas neste programa a respeito desse assunto? Quantas convergências fizemos aqui? Então, ontem o Brasil ganhou mais do que um projeto de lei que regula a questão policial das facções. Ganhou uma atitude política. E é o início de um processo. Este processo, quando inicia, ele não para mais. As pessoas sentem que necessitam mudar a velha oligarquia, o velho patrimonialismo, a velha hipertrofia do Estado. E as pessoas sabem que isso é necessário. Este é o primeiro caminho. A questão do terrorismo é outra evidência. Essas facções criminosas, elas atuam como facções terroristas, por quê? Porque elas estão assumindo um poder em cima de um Estado corrupto. Elas estão assumindo o poder por regiões. O Rio de Janeiro hoje é territorial de facções, de crime organizado, e faz pelo medo. E a utilização do medo como arma é terrorismo, é uma segunda fase. Outras virão. E nós temos outros exemplos aqui. Nós temos, por exemplo, que tem que ver com esse projeto? A intervenção no Banco Master. Muito a ver. É crime também, está se intervindo no crime. O que tem que ver esse projeto com a CPI da Previdência? É crime também.
Ou seja, o Congresso, o Brasil está enfrentando o crime, enfrentando a consequência e em breve também enfrentará a origem disso, que é a estatização. Ou seja, os preceitos que hoje as pessoas chamam de direita, que eu gosto de dizer de liberdade, de valorização do indivíduo, vão cada vez mais suplantar essa estatização, o domínio de um Estado que sempre tende à corrupção e ao crime. Ô Ari, olha só, eu estava te ouvindo aqui, eu até pedi para separar lá, o Brasil ganhou em atitude política, não só uma nova legislação, eu gostei muito, deixa lá, não tira não, por que você tirou? Isso, eu gostei muito, por isso que a sua opinião é fantástica, tá bom? O Carol Esponza, sua análise inicial, porque a gente ainda vai aqui mergulhar em alguns detalhes deste projeto. Cláudio, tem umas colas aqui que eu vou precisar. Olha só, o Territe criou alguns tipos penais que não existiam antes. E isso aqui ficou muito perto da equiparação do terrorismo, que a gente fala tanto, né? Ele tinha colocado isso no texto, lembrando que esse texto é originário do Lula, né, do governo federal, foi distorcido, graças a Deus, tanto é que teve oposição aí maciça dos deputados governistas, e quem acompanhou aqui a discussão que a gente fez essas últimas semanas, ficou uma briga semântica ali. Ele tinha colocado um tipo, que agora eu não vou mais lembrar o nome, eu cheguei a falar aqui no ar, tinha botado lá uma classificação, a Gleisi mandou tirar, colocou uma classificação diferente, tudo isso tipos penais novos, né, classificações novas, mas a briga era exatamente essa, para ver o quão duro isso aqui ia ficar, que equiparasse a terrorismo, né, e ficou bem parecido, a verdade é essa. Peraí que eu perdi aqui. Mas enfim, eu quero ler aqui rapidamente a questão das penas que foram aumentadas, porque isso aqui escancara um problema que a gente tinha no Brasil. Homicídio doloso de 6 a 20 anos foi para 20 a 40. Homicídios, a pessoa ficava presa 6 anos. Lesão corporal seguida de morte de 4 a 12 anos para 20 a 40 anos. Roubo seguido de morte de 20 a 30 para 20 a 40. Quer dizer, isso aqui era o nível da leniência que a gente tinha, né? A gente não precisa de mais leis, mas a gente precisa de realmente um endurecimento penal. Só que a gente precisa que o juiz coloque as penas mais rigorosas, assim como colocou para Débora do Batom, assim como colocou para todo mundo que está sendo acusado de golpe. Mas a gente sabe que o juiz não colocava. Então, assim, acertou o projeto em aumentar as penas, porque isso já força o juiz a fazer uma aplicação mais severa da lei. Mas ele bota aqui muita coisa, aqui ó, criação do crime de domínio social estruturado, que seria isso, entendeu? Seriam como grupos terroristas. E aí toda a tipificação, tudo que ele coloca, por exemplo, usar drones, forem recrutadas crianças e adolescentes, que é exatamente o que o Hamas faz, que é exatamente o que o IPCC faz, que é exatamente o que o Comando Vermelho faz, né? A gente já teve aqui algumas pessoas das forças de segurança falando que esse é o risco das comunidades, quando vaza que vai ter operação nas comunidades, esses traficantes colocam as crianças, então ali nas vielas, exatamente para a polícia não conseguir subir, né? E essa é a grande preocupação em relação às próximas operações também. Restringir ou dificultar, ainda que temporariamente, a livre circulação de pessoas, ou seja, barricada. O Rio de Janeiro está sob barricada. O cara vai lá e coloca uma barricada, não sei se hoje em dia isso tem qualquer tipo de pena, não sei se às vezes botou uma barricada, vai preso. Não vai. Aqui, nesse projeto de lei, passa a ter, porque ele passa a organizar essa, né, crime social estruturado e passa então a ter as penalidades. Então, assim, a gente precisa, o Derrite acertou o projeto de lei, mas a gente precisa de um judiciário que faça cumprir isso aqui tudo.